O cheiro de desinfetante misturado com o aroma suave de seu perfume ainda estava em minhas narinas quando nossas mãos se entrelaçaram pela primeira vez. Andrés estava ali, tão próximo que eu podia sentir o calor de seu corpo através do jaleco branco. Seus olhos castanhos me fitando com uma intensidade que fazia meu coração acelerar de forma perigosa. Damian! Ele sussurrou meu nome como uma oração, seus dedos deslizando pela minha bochecha com uma delicadeza que contrastava com a força de suas mãos quando operava. Você tem certeza de que é isso que quer? Eu não conseguia falar. Apenas me inclinei para a frente, capturando seus lábios com os meus em um beijo que parecia conter toda a tensão acumulada durante meses de trabalho lado a lado, de olhares furtivos entre cirurgias, de conversas que se estendiam até altas horas nos corredores vazios do Hospital San Carlos, em Madrid. Suas mãos encontraram minha cintura, me puxando contra ele com uma urgência que fez minha respiração falhar. O mundo ao nosso redor desapareceu. Não havia mais plantões noturnos. Não havia mais a pressão constante de salvar vidas. Não havia mais o medo de que alguém descobrisse o que havia crescido entre nós. Havia apenas Andrés, sua boca quente contra a minha, seus dedos emaranhados em meus, cabelos escuros e o som de nossos corações batendo em sincronia. Eu te amo, murmurei contra seus lábios, as palavras escapando antes que eu pudesse detê-las. Era a primeira vez que dizia isso, e o peso da confissão fez meu peito apertar. Ele se afastou apenas o suficiente para me olhar nos olhos, e vi algo ali que me fez tremer. Uma mistura de amor, desejo e algo que parecia medo. Damian, O som estridente do alarme do hospital cortou o ar como uma lâmina, nos separando bruscamente. Era código azul. Parada cardíaca. E de alguma forma, eu sabia que esse momento, esse beijo, essas palavras, seria o último momento de paz que teríamos. Meu nome é Damian Herrera, tenho 28 anos e já não consigo mais contar quantas vidas passaram por minhas mãos. Algumas eu salvei, outras se foram apesar de todos os meus esforços. Mas há uma vida em particular que me assombra todas as noites, uma que eu não consegui salvar e que mudou tudo. Era uma quinta-feira chuvosa em Madrid, quando tudo começou a desmoronar. Eu estava no meio do meu terceiro ano de residência em cirurgia cardíaca no Hospital San Carlos, um dos mais prestigiados da Espanha. As paredes brancas e os corredores infinitos haviam se tornado minha segunda casa, ou talvez minha primeira, considerando que eu passava mais tempo lá do que em meu pequeno apartamento perto da Gran Via. Naquela manhã específica, eu estava revisando prontuários na sala dos médicos quando senti uma presença familiar atrás de mim. Não precisei me virar para saber quem era. Eu conhecia o som da respiração de Andrés Morales, como conhecia o ritmo do meu próprio coração. Damian! Sua voz carregava aquela seriedade profissional que ele usava quando queria manter distância, mas eu podia ouvir a tensão por baixo. Precisa dar uma olhada no paciente do leito 12. Me virei lentamente, e lá estava ele. Andrés, com seus 32 anos, era tudo que eu admirava em um médico. Experiente, decidido, com mãos firmes que jamais tremiam durante uma cirurgia. Seus cabelos castanhos sempre perfeitamente penteados, mesmo após plantões de 20 horas, e aqueles olhos que pareciam guardar segredos que eu morria de vontade de descobrir. Qual é o caso? Perguntei, tentando soar casual, mas minha voz traiu a tensão que sempre existia entre nós desde que eu havia percebido que o que sentia por ele ia muito além de admiração profissional. Helena Vasquez, 17 anos. Chegou ontem à noite com dor no peito e falta de ar. Os exames mostraram uma cardiomiopatia dilatada severa. Está precisando de um transplante urgente. Meu estômago se contraiu. Casos como esse eram os mais difíceis. Jovens com a vida toda pela frente, dependendo de um milagre que nem sempre chegava a tempo. Ela está na lista de transplantes? Perguntei, já sabendo a resposta pela expressão sombria em seu rosto. Está, mas você sabe como é. Compatibilidade, disponibilidade, pode levar meses. Eu sabia. Havia visto muitos pacientes deteriorarem na espera por um coração que nunca chegava.
Era uma das partes mais cruéis da medicina. Ter o conhecimento para salvar alguém, mas não ter os recursos necessários. Vou examiná-la, disse, fechando o prontuário que estava lendo. Talvez possamos estabilizá-la até que... Damian. A forma como ele disse meu nome me fez parar. Havia algo diferente ali, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Ela me lembra de alguém que perdemos. Eu sabia exatamente de quem ele estava falando. Carla Ruiz, uma jovem de 19 anos que havia chegado ao hospital 3 meses atrás com os mesmos sintomas. Havíamos lutado por ela durante semanas, mas seu coração falhou antes que um doador compatível aparecesse. Eu ainda me lembrava dos gritos de desespero de sua mãe quando declaramos o óbito. Ela não é a Carla, disse, colocando minha mão em seu ombro. O contato foi breve, mas senti a tensão em seus músculos. Vamos fazer tudo o que pudermos. Ele assentiu, mas vi a dúvida em seus olhos. Andrés havia se tornado médico pelos mesmos motivos que eu, para salvar vidas, para fazer a diferença. Mas a medicina tinha uma forma cruel de nos lembrar de nossas limitações. Caminhamos juntos pelos corredores até a ala de cardiologia. Era início da manhã, e o hospital estava naquele estado de agitação controlada que eu havia aprendido a amar. Enfermeiros se movimentavam com propósito. Médicos discutiam casos em grupos pequenos e, em algum lugar, uma televisão transmitia as notícias matinais. Helena estava no leito 12, como Andrés havia dito. Ela parecia ainda mais jovem do que seus 17 anos, com cabelos loiros espalhados no travesseiro e a pele pálida que indicava a falta de oxigenação adequada. Sua mãe estava sentada ao lado da cama, segurando sua mão com uma delicadeza que me lembrou da minha própria mãe quando eu era criança e ficava doente. Senhora Vasques, cumprimentei a mulher, que levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Sou o Dr. Herrera. Vim examinar Helena. Doutor, por favor. Sua voz era um sussurro desesperado. Me dizem que ela precisa de um transplante, mas... Quanto tempo ela tem? Era sempre a pergunta mais difícil. Como dizer a uma mãe que o tempo está se esgotando? Como explicar que a vida de sua filha depende da tragédia de outra família? Vamos fazer todos os exames necessários, respondi, evitando dar números específicos. Helena é jovem e forte. Isso trabalha a favor dela. Examinei Helena cuidadosamente. Sua respiração estava laboriosa, mesmo com o suporte de oxigênio. Seus pés estavam ligeiramente inchados, indicando que o coração não estava bombeando o sangue adequadamente. Quando coloquei o estetoscópio em seu peito, pude ouvir o ritmo irregular e os sopros que confirmavam o diagnóstico. Helena, disse suavemente e ela abriu os olhos. Eram azuis, como os de sua mãe. Como você está se sentindo? Cansada, ela murmurou. Muito cansada. Vai ficar tudo bem, doutor? A pergunta inocente me atingiu como um soco no estômago. Eu queria prometer que sim. Queria garantir que ela teria muitos anos pela frente, que iria à universidade, se apaixonaria, construiria uma família, mas eu havia aprendido que promessas vazias eram cruéis. Vamos fazer tudo o que pudermos. Repeti, dando um sorriso que esperava ser tranquilizador. Andrés e eu saímos do quarto em silêncio. Não precisávamos falar para saber que ambos estávamos pensando a mesma coisa. Helena estava piorando rapidamente e sem um transplante ela não teria muito tempo. Vou ligar para a central de transplantes, disse Andrés. Talvez possamos acelerar o processo. Você sabe que não é assim que funciona, respondi, mas admirava sua determinação. Eu sei, mas não posso ficar parado. Observei-o se afastar pelo corredor e algo se contraiu em meu peito. André sempre levava os casos muito a sério, mas havia algo diferente desta vez. Uma urgência que ia além do profissional. O resto do dia passou em uma névoa de cirurgias, consultas e exames. Mas minha mente continuava voltando para Helena e para a expressão angustiada de Andrés. Havia algo que ele não estava me contando, algo que tornava este caso especial para ele. Foi só no final do plantão, quando estávamos trocando de roupa no vestiário, que ele finalmente falou. Damian, preciso te contar algo sobre Helena. Parei de desabotoar meu jaleco e me virei para ele. Andrés estava sentado no banco,
a cabeça entre as mãos, os ombros tensos. Ela é... Ela é a filha de Patrícia. O nome me atingiu como um raio. Patrícia Vasques. A enfermeira que havia trabalhado conosco no ano anterior, até que um acidente de carro tirou sua vida. Eu me lembrava dela, sempre sorridente, sempre disposta a ajudar, com uma filha adolescente de quem falava com tanto orgulho. Meu Deus, Andrés, por que não me disse antes? Porque eu sabia que você faria exatamente o que está fazendo agora. Assumiria uma responsabilidade que não é nossa. Mas ele estava errado. Não era responsabilidade, era necessidade. Patrícia havia sido mais que uma colega. Ela havia sido uma amiga. Havia me ajudado durante meus primeiros dias difíceis no hospital, me ensinado truques que não estavam nos livros médicos. E agora sua filha estava morrendo no leito 12, e eu não podia fazer nada além de esperar. Preciso salvar ela, Andrés. Não, Damián. Não precisa. Não podemos salvar todo mundo, mas podemos tentar. Ele se levantou e caminhou até mim, suas mãos tocando meus ombros com uma gentileza que me fez tremer. Eu sei que você quer. Eu também quero. Mas não podemos deixar que isso nos consume. Olhei em seus olhos e vi meu próprio desespero refletido ali. Andrés carregava o peso de cada paciente perdido, assim como eu. Era uma das coisas que nos conectava, mas também uma das que nos separava. O medo de nos aproximarmos demais e perdermos um ao outro, como perdíamos tantos pacientes. O que foi que aconteceu conosco? Perguntei, a pergunta saindo antes que eu pudesse pará-la. Damián, não, quero dizer, há 3 meses, quando Carla morreu, algo mudou entre nós. Você começou a se afastar, a evitar ficar sozinho comigo, e eu não entendo por quê. Ele suspirou profundamente, suas mãos ainda em meus ombros, porque eu estava com medo. Medo de quê? De que se eu me aproximasse demais de você, se deixasse que isso... Ele gesticulou entre nós. Se desenvolvesse, eu perderia meu foco. E se eu perdesse meu foco, perderia pacientes. Como perdemos Carla. Andrés, a morte da Carla não foi culpa sua, nem minha. Fizemos tudo o que pudemos. Mas e se não tivéssemos feito? E se estivéssemos distraídos pensando em outras coisas? Eu entendi então. Andrés estava tão assombrado pela culpa quanto eu, mas por razões diferentes. Ele achava que nossos sentimentos um pelo outro poderiam comprometer nossa capacidade de salvar vidas. Você acha que eu te amo menos por causa disso? Perguntei, as palavras saindo em um sussurro. Seus olhos se arregalaram. Era a primeira vez que eu usava a palavra amor fora do contexto daquele prólogo que às vezes parecia um sonho. Damián... Não. Deixe-me falar. Eu te amo, Andrés. Amo sua dedicação, sua paixão pela medicina, a forma como você trata cada paciente como se fosse família. Amo como você fica acordado à noite pensando em casos difíceis, como você nunca desiste. E eu jamais deixaria que isso interferisse no meu trabalho. Jamais. Ele me puxou para si então, suas mãos encontrando meu rosto, seus polegares acariciando minhas bochechas. Eu também te amo, sussurrou. Mais do que deveria, mais do que é seguro. E então, ele me beijou, ali no vestiário vazio, com a mesma intensidade daquele beijo no prólogo que eu ainda não sabia se havia sido real ou imaginação. Suas mãos se emaranharam em meus cabelos e eu podia sentir o gosto salgado das lágrimas. Não sabia se eram suas ou minhas. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. E agora? Perguntei. Agora nós salvamos Helena, ele disse, com uma determinação que me fez acreditar que talvez fosse possível. Mas como eu descobriria nas próximas horas, alguns destinos são mais difíceis de mudar do que outros. E às vezes, o amor não é suficiente para vencer a morte. Queridos leitores, sei que vocês podem estar se perguntando se Damián e Andrés conseguirão salvar Helena, se esse amor entre eles resistirá à pressão do hospital, ou se há segredos ainda mais profundos esperando para serem revelados. Como alguém que já passou por situações similares na vida, não no hospital, mas em momentos onde o amor e o dever se encontram, posso dizer que a jornada deles está apenas começando. Continuem comigo nesta história, pois há muito mais para descobrir sobre esses 2 médicos que carregam tanto amor quanto peso em seus corações.
3 dias se passaram desde nossa confissão no vestiário, e o estado de Helena havia se deteriorado drasticamente. Seus lábios agora tinham uma coloração azulada permanente, e mesmo com o suporte máximo de oxigênio, ela lutava para respirar. A central de transplantes ainda não havia encontrado um doador compatível, e o tempo estava se esgotando rapidamente. Eram 2 da manhã quando recebi a ligação que mudaria tudo. Eu estava cochilando na sala de descanso quando meu telefone vibrou, o nome de Andrés piscando na tela. Damian, você precisa vir para o hospital. Agora! A urgência em sua voz me fez pular da cama do pequeno quarto onde eu descansava entre plantões. O que aconteceu? É a Helena? Apenas venha. Rápido. Vesti meu jaleco sobre a camiseta e corri pelos corredores vazios do hospital. A madrugada sempre tinha uma atmosfera diferente, mais silenciosa, mais sombria, como se a própria morte se sentisse mais confortável para fazer suas visitas. Encontrei Andrés no posto de enfermagem da cardiologia, conversando em sussurros com a enfermeira-chefe, Carmen. Quando me viu, ele se aproximou com uma expressão que não consegui decifrar. Temos um doador, disse sem preâmbulos. Meu coração acelerou. Compatível? Sim. Tipo sanguíneo. Tamanho do órgão. Compatibilidade de tecidos. Tudo perfeito. Deveria estar sentindo alívio, mas havia algo na expressão de Andrés que me deixava inquieto. Qual é o problema, então? Ele suspirou profundamente. O doador é uma criança. 8 anos. Acidente de trânsito esta noite. Ah, era sempre assim. Para salvar uma vida, outra tinha que se perder. A família de uma criança de 8 anos estava passando pelo pior momento de suas vidas. E aqui estávamos nós, esperando que sua tragédia se tornasse o milagre de Helena. Onde está ela agora? UTI pediátrica. Morte cerebral confirmada há 1 hora. A família está tomando a decisão sobre a doação. Caminhamos em silêncio até a UTI pediátrica. Através da porta de vidro, pude ver uma menina pequena conectada a diversos aparelhos, seu corpo minúsculo quase perdido na cama hospitalar. Do lado de fora, um homem e uma mulher se abraçavam, chorando silenciosamente. Eles querem falar conosco, disse Andrés, com os médicos que vão operar a menina que receberá o coração de sua filha. Meu estômago se contraiu. Essa era sempre a parte mais difícil, enfrentar as famílias, explicar procedimentos quando eles mal conseguiam respirar de dor. Como ela se chama? Perguntei. Sofia. Sofia Martínez. O nome ficou gravado em minha mente. Sofia. 8 anos. Uma vida que mal havia começado. André se aproximou do casal e eu o segui. O homem levantou os olhos vermelhos de lágrimas quando nos viu. Senhor Martínez, senhora Martínez, Andrés disse suavemente. Sou o Dr. Morales e este é o Dr. Herrera. Gostaríamos de expressar nossos sentimentos pela perda de Sofia. A mulher soluçou mais forte, escondendo o rosto no peito do marido. Os senhores vão operar a menina? Perguntou o homem, sua voz áspera de tanto chorar. Sim, senhor. Helena é uma jovem de 17 anos. Ela tem uma vida toda pela frente, assim como... Eu me interrompi, percebendo o erro que quase cometi. Assim como nossa Sofia tinha. Ele completou com uma amargura que me cortou como uma lâmina. Perdão, eu não quis. Não, doutor. Está bem. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Queremos que vocês salvem ela. Queremos que o coração de nossa menina continue batendo. É a única forma de ela continuar viva, não é? Eu não conseguia falar. A generosidade daquela família, no meio de sua dor mais profunda, me deixou sem palavras. Helena é uma boa menina, disse Andrés. Sua filha estará salvando alguém especial. A senhora Martínez finalmente levantou a cabeça. Podemos conhecê-la? Antes da cirurgia? Andrés e eu trocamos olhares. Não era protocolo, mas como negar esse pedido a pais que estavam fazendo o maior sacrifício imaginável? Claro, eu disse. Vamos levá-los até ela. Caminhamos pelos corredores em uma procissão silenciosa e solene. Era quase 3 da manhã, e o hospital estava em seu momento mais quieto. Nossos passos ecoavam no chão de linóleo, misturados com os soluços contidos da senhora Martínez.
Helena estava acordada quando chegamos ao seu quarto. Ela havia piorado visivelmente desde a tarde anterior. Sua respiração era mais laboriosa e sua pele tinha uma palidez assustadora. Sua mãe estava dormindo na poltrona ao lado da cama, exausta de tanto vigiar. Helena, chamei suavemente. Ela abriu os olhos e tentou sorrir. Doutor, chegou o coração? A pergunta direta me pegou desprevenido. Era impressionante como os pacientes sempre sabiam, como se pudessem sentir quando suas vidas estavam prestes a mudar. Sim, chegou. Fiz sinal para o casal Martinez se aproximar. Helena, quero apresentar algumas pessoas muito especiais. O senhor Martinez se aproximou da cama com passos hesitantes. Quando viu Helena, seu rosto se contraiu de emoção. Olá, pequena, ele disse, usando a mesma palavra carinhosa que provavelmente usava com sua própria filha. Olá, Helena sussurrou, claramente confusa sobre quem eram aquelas pessoas. Helena, eu disse cuidadosamente. Essas são as pessoas que estão tornando possível sua cirurgia. Eles perderam alguém muito querido hoje e decidiram que o coração dela deve continuar batendo em você. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas instantaneamente. Mesmo em seu estado debilitado, ela entendeu perfeitamente o que isso significava. Eu lamento muito, ela murmurou. A senhora Martinez se aproximou da cama e, com uma delicadeza infinita, tocou a mão de Helena. Não, menina, não se lamente. Nossa Sofia, ela amava a vida. Amava correr, brincar, rir. Ela gostaria de saber que seu coração vai continuar fazendo essas coisas. Como ela era? Helena perguntou. Teimosa, disse o pai com um sorriso triste. Muito teimosa e corajosa. Ela não tinha medo de nada. Então vou tentar ser corajosa como ela, Helena disse, apertando a mão da senhora Martinez. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. A humanidade pura daquele encontro, a generosidade da família Martinez, a coragem de Helena, tudo isso me atingiu como uma onda, e eu precisei sair do quarto antes que começasse a chorar na frente de todos. Andrés me seguiu para o corredor. Você está bem? Não, admiti. Não estou bem. Como você consegue fazer isso? Como consegue manter o controle profissional quando há tanta dor envolvida? Ele encostou na parede ao meu lado, nossos ombros se tocando. Eu não consigo. Nunca consegui. Apenas finjo que consigo. Então como você suporta? Pensando que cada vida que salvamos justifica toda a dor. Que cada coração que volta a bater vale todas as lágrimas. Nós ficamos ali em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso do que estava prestes a acontecer. Em algumas horas, estaríamos na sala de cirurgia, tirando o coração de uma criança morta e colocando-o no peito de outra que estava morrendo. Era ao mesmo tempo a coisa mais mórbida e mais milagrosa que a medicina podia oferecer. Damian, Andrés disse meu nome de uma forma diferente, mais íntima. Depois desta cirurgia, quero que saibamos, quero que tenhamos certeza de que fizemos tudo certo. O que você quer dizer? Quero dizer que se algo der errado, se perdermos Helena, não vamos perder. Mas e se perdermos? Você vai conseguir me perdoar? Conseguir se perdoar? A pergunta me pegou de surpresa. Andrés estava manifestando um medo que eu nem havia considerado. O medo de que nossa relação não sobrevivesse a uma perda profissional. Andrés, olhe para mim. Esperei ele me encarar. Não importa o que aconteça naquela sala de cirurgia. Isso não vai mudar o que sinto por você. Somos médicos. Salvamos quem podemos. Perdemos quem não podemos. Mas isso não define quem somos fora do hospital. E quem somos nós fora do hospital? Era uma pergunta carregada. Nós nunca havíamos tido uma conversa explícita sobre o que éramos, sobre o que queríamos ser. Duas pessoas que se amam, respondi simplesmente. Duas pessoas que escolheram uma profissão difícil, mas que não vão deixar essa profissão destruir o que tem de mais precioso. Ele se virou para mim completamente, suas mãos encontrando meu rosto. Eu te amo, Damian, e tenho medo de te perder. Você não vai me perder. Nunca. Ele me beijou então, ali no corredor do hospital, sob as luzes fluorescentes, com o cheiro de desinfetante ao nosso redor.
Era um beijo desesperado, como se ele estivesse tentando memorizar o gosto dos meus lábios antes que algo terrível acontecesse. Quando nos separamos, ambos sabíamos que era hora de se preparar para a cirurgia. 5 horas da manhã. A equipe cirúrgica estava se preparando para aquela que seria uma das operações mais importantes de nossas carreiras. O transplante cardíaco não era apenas tecnicamente complexo, era emocionalmente devastador para todos os envolvidos. Eu estava no vestiário colocando meu scrub azul quando Andrés entrou. Ele parecia tenso, mais do que eu já o havia visto antes de qualquer cirurgia. "Como está Helena?" perguntei. "Estável. A família está com ela agora, se despedindo antes de ela ir para o centro cirúrgico." "E Sofia?" "A equipe de procura de órgãos está finalizando os preparativos. O coração dela está perfeito, Damián. Jovem, forte, sem nenhuma anormalidade." Terminei de me vestir e me virei para ele. "Você já liderou um transplante cardíaco antes?" 2. "E você?" "Este é o meu primeiro como cirurgião principal." A confissão pairou entre nós. Eu era tecnicamente qualificado. Havia assistido a dezenas de transplantes, havia estudado cada aspecto do procedimento. Mas ser o cirurgião responsável por conectar o coração de uma criança morta ao peito de uma adolescente viva era completamente diferente. "Damián, você tem certeza de que..." "Sim", interrompi. "Tenho certeza. Helena precisa de mim. Sofia precisa que eu faça isso direito." Andrés assentiu, mas vi a preocupação em seus olhos. "Eu vou estar lá com você, a cada passo." "Eu sei." Caminhamos juntos para o centro cirúrgico. A atmosfera estava carregada de tensão. Toda a equipe sabia da importância desta operação. Carmen, a enfermeira-chefe, havia sido escolhida para assistir, junto com 2 outros enfermeiros experientes. O Dr. Vega, chefe do departamento de cardiologia, também estaria presente para supervisionar. Helena já estava na sala de cirurgia quando chegamos, anestesiada e preparada. Sua pele estava ainda mais pálida sob as luzes cirúrgicas e os monitores mostravam sinais vitais preocupantes. Não tínhamos muito tempo. "Equipe, vamos começar", anunciei, tentando soar mais confiante do que me sentia. A primeira parte da cirurgia envolveu abrir o peito de Helena e conectá-la à máquina de circulação extracorpórea. Era um procedimento que eu havia feito centenas de vezes, mas nunca com tanto em jogo. Cada movimento da minha lâmina era calculado, cada sutura era perfeita. "Coração à vista", anunciei quando terminei de abrir o pericárdio. O coração de Helena era uma visão devastadora. Aumentado, com paredes finas e batimento irregular, era óbvio que estava falhando rapidamente. Sem o transplante, ela não teria mais que alguns dias de vida. "Circulação extracorpórea iniciada", disse o perfusionista. "Clampeando a aorta", continuei, interrompendo o fluxo sanguíneo para o coração de Helena. E então chegou o momento mais difícil: remover o coração que havia batido dentro dela por 17 anos. Era sempre estranho segurar um coração humano nas mãos, sentir seu peso, sua textura. Este coração havia sido testemunha de todos os momentos da vida de Helena, seus primeiros passos, sua primeira palavra, seu primeiro amor. "Coração removido", anunciei, colocando-o em uma bacia. "Doutor Herrera", Carmen disse. "O coração doador chegou." Andrés entrou na sala carregando a caixa térmica que continha o coração de Sofia. Quando a abriu, todos nós ficamos em silêncio por um momento. Era perfeito, pequeno, mas perfeitamente formado, com a coloração rosada que indicava sua viabilidade. "É lindo", sussurrou um dos enfermeiros. E era. Aquele pequeno coração havia batido dentro de uma criança de 8 anos por 8 anos. Havia bombeado sangue enquanto ela corria no parque, enquanto ela ria com os amigos, enquanto ela abraçava seus pais. E agora, em suas últimas horas de vida, continuaria essa missão em um novo corpo. "Vamos começar as anastomoses", disse, referindo-me às conexões vasculares que uniriam o novo coração ao sistema circulatório de Helena. Esta era a parte mais técnica e delicada da cirurgia. Cada sutura tinha que ser perfeita. Uma única imperfeição poderia causar vazamentos, coágulos ou rejeição. Minhas mãos se moviam com uma precisão que eu nem sabia que possuía,
guiadas por anos de treinamento e pela determinação absoluta de não falhar. Primeira anastomose completa, anunciei após conectar a artéria pulmonar. Excelente trabalho, disse o Dr. Vega. Andrés estava ao meu lado, antecipando cada movimento, passando instrumentos antes mesmo que eu os pedisse. Trabalhávamos em perfeita sincronia, como se tivéssemos feito isso 1000 vezes juntos. Segunda anastomose completa, continuei após conectar a aorta. Pressão arterial estável, relatou o anestesista. Terceira anastomose, disse, começando a trabalhar nas veias cavas. Era aqui que as coisas podiam dar errado. As conexões venosas eram mais delicadas, e qualquer erro poderia resultar em problemas circulatórios graves. Damian, André sussurrou, apenas alto o suficiente para eu ouvir. Está perfeito. Você está fazendo um trabalho incrível. Suas palavras me deram a confiança que eu precisava para terminar as conexões finais. Todas as anastomoses completas, anunciei finalmente, preparando para tirar o clamp aórtico. Este era o momento da verdade. Quando eu removesse o clamp, o sangue de Helena fluiria para o coração de Sofia pela primeira vez. Se tudo estivesse correto, o coração começaria a bater. Se algo estivesse errado, removendo o clamp aórtico, agora, o sangue fluiu para as artérias coronárias, e por alguns segundos que pareceram eternos, nada aconteceu. O coração ficou imóvel no peito de Helena, e eu senti meu próprio coração parar. E então, como um milagre, ele se contraiu. Uma vez, 2 vezes. E então estabeleceu um ritmo forte e regular. Temos batimentos cardíacos, anunciei, minha voz tremendo de emoção. A sala de cirurgia explodiu em aplausos contidos. No monitor, pudemos ver o traçado eletrocardiográfico de Helena se normalizar pela primeira vez em meses. Pressão arterial subindo, relatou o anestesista. Saturação de oxigênio melhorando, acrescentou o outro técnico. Eu olhei para Andrés e vi lágrimas em seus olhos por baixo da máscara cirúrgica. Você conseguiu, ele sussurrou. Mas a cirurgia ainda não havia terminado. Eu precisava verificar se não havia vazamentos, se todas as conexões estavam perfeitas, se o coração estava funcionando adequadamente em seu novo lar. Vamos verificar as suturas, disse, inspecionando cuidadosamente cada conexão que havia feito. Tudo parecia perfeito. Não havia sinais de sangramento, o coração estava contraindo vigorosamente e os parâmetros de Helena continuavam melhorando a cada minuto. Desconectando da circulação extracorpórea, anunciei. Este era outro momento crítico. Se o coração transplantado não conseguisse manter a circulação por conta própria, teríamos que reconectá-la à máquina e tentar descobrir o problema. Mas o coração de Sofia estava à altura da tarefa. Ele bombeou o sangue de Helena com uma força e regularidade que não víamos há meses. Coração funcionando independentemente, relatei. Vamos começar o fechamento. O resto da cirurgia passou em uma névoa de concentração absoluta. Cada camada de tecido foi fechada meticulosamente, cada sutura colocada com precisão milimétrica. Eu estava determinado a que esta cirurgia fosse perfeita em todos os aspectos. Fechamento completo, anunciei finalmente após o que pareceram horas. Eram quase meio-dia. Havíamos estado na sala de cirurgia por 7 horas, mas parecia tanto mais tempo quanto nenhum tempo. Excelente trabalho, Dr. Herrera, disse o Dr. Vega batendo em meu ombro. Uma das melhores cirurgias que já presenciei. Mas eu mal ouvi seus elogios. Tudo o que conseguia pensar era que Helena estava viva, que o coração de Sofia estava batendo em seu peito, que 2 famílias, uma em luto e outra em esperança, estavam prestes a receber notícias que mudariam suas vidas para sempre. Vamos levá-la para a UTI, disse Carmen. Observei Helena ser transportada para a unidade de terapia intensiva, onde passaria os próximos dias em recuperação crítica. O transplante havia sido um sucesso, mas ainda havia riscos: rejeição, infecção, complicações pós-operatórias. Damian, Andrés disse quando finalmente estávamos sozinhos no vestiário. O que você acabou de fazer foi extraordinário. Nós fizemos, corrigi. Não poderia ter feito sem você.
Ele se aproximou de mim, suas mãos encontrando meu rosto ainda marcado pela máscara cirúrgica. Estou tão orgulhoso de você, tão apaixonado por você. E então ele me beijou. E desta vez o beijo era diferente. Não era desesperado ou com medo. Era celebração. Era alívio. Era amor puro e simples. Mas como eu descobriria nas próximas horas, o sucesso de uma cirurgia nem sempre garante um final feliz. E às vezes, salvar uma vida pode ser apenas o primeiro passo de uma jornada ainda mais complexa e dolorosa. Como médicos, acreditamos que fazer o que é certo sempre levará aos melhores resultados. Mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que nem sempre o esforço é recompensado, que nem sempre o amor conquista tudo e que, às vezes, mesmo quando salvamos uma vida, perdemos algo precioso no processo. A história de Damian e Andrés está longe de terminar, e os maiores desafios ainda estão por vir. 3 dias após a cirurgia, Helena estava mostrando sinais excelentes de recuperação. Seu novo coração batia com força e regularidade, sua coloração havia voltado ao normal, e ela estava conseguindo respirar sem assistência. Parecia que havíamos conseguido o impossível, um transplante cardíaco perfeito. Eu estava verificando seus sinais vitais na UTI quando ela abriu os olhos e me viu. Doutor Herrera, sua voz estava mais forte do que eu havia ouvido em semanas. Como está meu novo coração? Perfeito, respondi sorrindo. Forte como o de uma atleta. É estranho, sabe? Ela disse colocando a mão sobre o peito. Às vezes sinto como se não fosse completamente meu. É normal, tranquilizei. Seu corpo está se acostumando. Em algumas semanas você nem vai lembrar que um dia teve outro coração, mas havia algo em seus olhos que me inquietou. Uma tristeza que não deveria estar lá, considerando que ela acabara de ganhar uma segunda chance de vida. Helena, há algo te preocupando? Ela hesitou, olhando para as mãos. Eu sonho com ela. Com Sofia. Meu estômago se contraiu. Como assim? Todas as noites. Eu a vejo brincando, correndo, rindo. E então ela me olha e diz que quer seu coração de volta. Engoli em seco. Reações psicológicas como essa não eram incomuns em pacientes de transplante, mas sempre eram preocupantes. Helena, são apenas sonhos. Seu subconsciente está processando tudo o que aconteceu. É completamente normal. Mas eles parecem tão reais, doutor, como se ela estivesse realmente tentando me dizer algo. Antes que eu pudesse responder, Andrés entrou na UTI com uma expressão sombria no rosto. Damian, preciso falar com você. Urgente. Saí do quarto com ele, meu coração começando a acelerar com base em sua expressão. O que aconteceu? Há um problema com a família de Sofia. Que tipo de problema? Andrés passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Eles querem o coração de volta. Por um momento pensei ter ouvido errado. O que você disse? Os pais de Sofia estão se arrependendo da doação. Contrataram um advogado. Querem questionar legalmente o transplante. Isso é impossível, Andrés. Eles assinaram todos os papéis. O consentimento foi dado. Eu sei. Mas eles estão alegando que estavam em estado de choque emocional, que não tinham capacidade de tomar uma decisão tão importante. Estão dizendo que foram pressionados. Senti o mundo girar ao meu redor. Pressionados por quem? Por nós. A acusação me atingiu como um soco no estômago. Isso é ridículo! Nós fomos respeitosos, cuidadosos. Damian, não importa o que fizemos. O que importa é que eles têm um advogado e uma história. E a mídia já está interessada. A mídia? Hospital pressiona a família em luto a doar órgãos de filha morta. É assim que eles estão vendendo a história. Eu me encostei na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Em questão de dias, havíamos passado de heróis que salvaram uma vida para vilões que exploraram o sofrimento de uma família. O que isso significa para Helena? Por enquanto, nada. O coração está nela, e não há precedente legal para reverter um transplante já realizado. Mas a investigação pode destruir nossas carreiras, e se descobrirem qualquer irregularidade no processo, não precisávamos terminar a frase. Ambos sabíamos as implicações. Perda da licença médica, impossibilidade de praticar medicina, fim de tudo pelo que havíamos trabalhado. Preciso ver Helena.
disse voltando para a UTI. Ela estava acordada, olhando pela janela com uma expressão distante. Helena, como você está se sentindo? Doutor. Ela se virou para mim. É verdade que os pais da Sofia querem o coração de volta? Meu sangue gelou. Como você soube? A enfermeira estava comentando com alguém no corredor. Ela não sabia que eu estava ouvindo. Sentei na cadeira ao lado de sua cama. Helena, independentemente do que aconteça com a investigação, seu coração está seguro. Ninguém pode tirar isso de você. Mas e se eles estiverem certos? E se vocês realmente nos pressionaram? A pergunta me cortou profundamente. Helena, você acredita que fizemos isso? Ela me olhou por um longo momento. Não sei mais no que acreditar, doutor. Estou viva e deveria estar grata. Mas uma menina de 8 anos está morta e seus pais estão sofrendo e eu não consigo parar de sonhar com ela. A investigação do hospital começou no dia seguinte. O Dr. Vega me chamou em seu escritório, onde 2 membros do comitê de ética me aguardavam. Dr. Herrera, disse o Dr. Vega. Você entende por que estamos aqui? Sim, senhor. Queremos que nos conte com suas próprias palavras exatamente como foi a interação com a família Martínez na noite da doação. Passei os próximos 30 minutos recontando cada detalhe daquela noite. Como havíamos abordado a família, o que havíamos dito, como eles haviam reagido. Tentei ser o mais preciso possível, mas havia momentos que eram nebulosos, obscurecidos pela emoção do momento. Dr. Herrera, disse um dos investigadores, em algum momento você ou o Dr. Morales sugeriram que a doação seria a decisão certa a tomar? Pensei cuidadosamente. Acredito que expressamos que a doação poderia salvar outras vidas. Isso é protocolo padrão. Mas vocês mencionaram especificamente Helena? Sim. Eles pediram para conhecer a paciente que receberia o coração. E vocês acham que isso foi apropriado? A pergunta me pegou desprevenido. Na época, havia parecido uma solicitação humana e compreensível. Agora, sob o escrutínio da investigação, eu me perguntava se havíamos cruzado uma linha ética. Achamos que era o que eles precisavam para ter paz em sua decisão. Dr. Herrera, o senhor tem algum tipo de relacionamento pessoal com a paciente Helena Vasques ou sua família? Sim. Sua mãe, Patrícia, trabalhou conosco antes de morrer em um acidente de carro. Os investigadores trocaram olhares significativos. E o senhor não acha que isso poderia ter influenciado seu julgamento profissional? A pergunta que eu havia tentado evitar fazer a mim mesmo por dias, finalmente estava na mesa. Havia minha conexão pessoal com Patrícia influenciado minha determinação em salvar Helena? Havia isso me levado a pressionar a família Martínez de forma inadequada? Não sei, admiti finalmente. Talvez. Quando saí da reunião, encontrei Andrés esperando no corredor. Ele parecia ter envelhecido anos em questão de dias. Como foi? Perguntou. Terrível. E você? Igual. Damian, eles estão construindo um caso contra nós. Estão sugerindo que nossa conexão pessoal com Helena nos levou a agir de forma antiética. E talvez eles estejam certos. Andrés me olhou com surpresa. Você realmente acredita nisso? Eu não sei mais no que acredito. Talvez tenhamos sido tão desesperados para salvar Helena que não consideramos adequadamente o estado emocional da família Martínez. Damian, eles assinaram os papéis. Eles consentiram. Mas eles estavam em choque, Andrés. Acabavam de perder uma filha. Estavam vulneráveis e nós aproveitamos essa vulnerabilidade. Nós salvamos uma vida! Talvez. Ou talvez tenhamos explorado o sofrimento de uma família para salvar alguém que conhecíamos pessoalmente. A discussão estava se tornando mais acalorada, e pessoas começaram a nos olhar. Andrés me puxou para uma sala vazia. Damian, você está se deixando levar pela culpa. Fizemos o que qualquer médico teria feito. Fizemos? Ou fizemos porque era Helena, a filha de Patrícia? E daí se foi por isso? Ela merecia morrer porque a conhecíamos? Não é isso que estou dizendo. Então, o que você está dizendo? Eu suspirei profundamente, tentando organizar meus pensamentos tumultuados. Estou dizendo que talvez tenhamos perdido nossa objetividade e agora Helena está tendo pesadelos, a família Martínez está sofrendo ainda mais e nossas carreiras estão arruinadas. Então você se arrepende?
Se arrepende de ter salvado ela? A pergunta pairou entre nós como uma nuvem tóxica. Eu me arrependo da forma como fizemos isso, disse finalmente. E nós? Você se arrepende de nós? Olhei em seus olhos e vi meu próprio sofrimento refletido ali. Andrés estava tendo os mesmos questionamentos que eu, mas estava lutando contra eles de forma diferente. Não sei, Andrés. Não sei mais de nada. 2 semanas depois, algo impossível aconteceu. Eu estava em meu apartamento tentando decidir se deveria procurar um novo emprego quando senti uma sensação estranha, como se o mundo estivesse se dissolvendo ao meu redor. E então, de repente, eu estava de volta. De volta àquela quinta-feira chuvosa, 2 semanas atrás. De volta ao momento em que tudo começou. Eu estava na sala dos médicos revisando prontuários quando senti a presença familiar de Andrés atrás de mim. Mas desta vez, eu sabia o que ele ia dizer antes mesmo dele falar. Damian, precisa dar uma olhada no paciente do leito 12. Helena Vasques, 17 anos, cardiomiopatia dilatada severa, filha de Patrícia. Eu me virei lentamente, minha mente correndo. Como isso era possível? Estava sonhando? Tinha tido um colapso nervoso? Qual é o caso? Ouvi-me perguntando, seguindo o roteiro que já conhecia. Mas desta vez, eu tinha conhecimento. Eu sabia sobre Sofia, sobre o transplante, sobre a investigação. Eu sabia que em algumas semanas, Helena estaria viva, mas atormentada por pesadelos, e a família Martínez estaria processando o hospital. Eu tinha uma segunda chance. Damian? Andrés estava me olhando com preocupação. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Em certo sentido, eu havia visto. Havia visto o fantasma do futuro, o fantasma das consequências de nossas ações. Andrés, disse cuidadosamente. Antes de examinarmos Helena, preciso te perguntar algo. Se soubéssemos que salvar a vida dela poderia destruir a nossa carreira e causar sofrimento desnecessário a outra família, ainda assim faríamos? Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Damian, que pergunta é essa? Somos médicos. Nosso trabalho é salvar vidas. Mesmo que o custo seja muito alto? Que custo pode ser muito alto para salvar uma vida? Era a pergunta que me assombraria pelos próximos dias. Eu tinha o conhecimento do que aconteceria, mas não sabia se deveria usar esse conhecimento para mudar o curso dos eventos. Nos dias seguintes, observei tudo se desenrolar exatamente como eu lembrava. Helena piorando, a chegada de Sofia à UTI pediátrica, o encontro com a família Martínez. Mas desta vez, eu estava ciente de cada palavra, cada gesto, cada momento que poderia ser interpretado como pressão inadequada. E quando chegou o momento de falar com a família Martínez, eu fiz uma escolha diferente. Senhor e Senhora Martínez, disse com toda a delicadeza que pude reunir. Lamentamos profundamente pela perda de Sofia. Sei que este é o momento mais difícil de suas vidas. Os senhores vão operar a menina? Perguntou o senhor Martínez, exatamente como eu lembrava. Senhor, antes de qualquer coisa, queremos que saibam que vocês não devem tomar nenhuma decisão baseada em pressão ou pressa. A doação de órgãos é uma decisão profundamente pessoal, e vocês têm todo o direito de recusar. Andrés me olhou com surpresa, mas continuei. Se decidirem prosseguir com a doação, há uma jovem de 17 anos que poderia ser ajudada. Mas quero deixar claro, nossa obrigação é informá-los sobre as opções, não influenciar sua decisão. A senhora Martínez levantou os olhos vermelhos de lágrimas. Doutor, vocês estão dizendo que podemos escolher não doar? Exatamente. E qualquer que seja sua escolha será respeitada. Eles se olharam, claramente aliviados por saber que não estavam sendo pressionados. Queremos saber mais sobre a menina, disse o senhor Martínez finalmente. E assim, conheceram Helena. Mas desta vez, eu estava cuidadoso em apresentar os fatos sem drama emocional, sem criar uma narrativa que pudesse influenciar sua decisão. Queremos doar, disse a senhora Martínez após conversarem em particular. Mas gostaríamos que fosse feito com respeito e dignidade para nossa Sofia. Claro, concordei. E se em algum momento mudarem de ideia, até o último momento vocês podem reconsiderar. Obrigado, doutor. Obrigado por nos dar essa escolha.
A cirurgia transcorreu exatamente como eu lembrava. Cada corte, cada sutura, cada momento de tensão. Mas desta vez, eu estava preparado para os desafios emocionais. Quando o coração de Sofia começou a bater no peito de Helena, senti a mesma emoção avassaladora, mas também uma paz que não havia sentido da primeira vez. Você fez algo diferente, Andrés disse quando estávamos trocando de roupa após a cirurgia. Como assim? Com a família Martínez. Você foi mais cuidadoso, mais ético. Apenas quis ter certeza de que eles estavam tomando a decisão certa pelos motivos certos. Foi sábio, ele admitiu. Eu estava tão focado em salvar Helena que talvez não tenha considerado adequadamente o estado emocional deles. Era a abertura que eu precisava. Andrés, preciso te dizer algo. Sobre nós. Ele se virou para mim e eu vi a vulnerabilidade em seus olhos. Eu te amo, disse. Amo tudo sobre você. Sua dedicação, sua paixão, sua humanidade. Mas aprendi algo importante. O quê? Que nosso amor não pode ser dependente de salvarmos todas as vidas. Que nossa relação precisa ser mais forte que nossa profissão. Damián, Deixe-me terminar. Quero que saibamos que, independentemente de quantos pacientes salvamos ou perdemos, independentemente dos sucessos ou fracassos profissionais, nós estaremos aqui um para o outro. Ele se aproximou de mim, suas mãos encontrando meu rosto. Você parece diferente, disse. Mas sábio, de alguma forma. Talvez eu tenha aprendido algumas lições importantes. Que lições? Que a medicina é importante, mas não é tudo. Que salvar vidas é nossa missão, mas não nossa única responsabilidade. E que amar você é mais importante que qualquer cirurgia que eu possa fazer. Ele me beijou então, e foi diferente dos outros beijos. Não havia desespero, não havia medo, havia apenas amor, puro e simples. Eu também te amo, sussurrou. E você está certo. Precisamos ser maiores que nossa profissão. Helena se recuperou completamente. Sem pesadelos, sem complicações, sem a sombra da controvérsia que havia assombrado a primeira vez. A família Martínez ficou em contato, enviando cartas ocasionais, descrevendo como eles estavam lidando com sua perda e como se sentiam sabendo que o coração de Sofia continuava batendo. Sabemos que vocês fizeram tudo certo, escreveu a senhora Martínez em uma carta que chegou 3 meses após a cirurgia. Nunca nos sentimos pressionados. Sentimos que tivemos uma escolha real e escolhemos dar a Sofia uma forma de continuar vivendo. Andrés e eu estávamos lendo a carta juntos em meu apartamento, seus pés entrelaçados com os meus no sofá. Como você sabia? Ele perguntou. Sabia o quê? Como ser tão cuidadoso com eles? Como dizer exatamente as palavras certas? Sorri, pensando em como explicar que eu havia vivido aquela situação antes, que havia visto as consequências de fazer as coisas de forma errada. Intuição, disse finalmente. E a compreensão de que nossa responsabilidade vai além de apenas executar procedimentos médicos. Você me tornou um médico melhor, ele disse, beijando minha testa. E você me tornou uma pessoa melhor. Helena veio nos visitar na semana seguinte, radiante de saúde e cheia de planos para o futuro. Ela havia se inscrito na universidade. Queria estudar psicologia para ajudar crianças que passavam por traumas médicos. Doutores, disse ela, quero agradecer não apenas por salvarem minha vida, mas por fazerem isso da forma certa. Do que você está falando? Perguntei. A senhora Martínez me contou como vocês foram cuidadosos, como se certificaram de que eles entendiam todas as opções. Isso significa muito para mim, saber que a decisão deles foi verdadeiramente livre. Era importante que fosse assim, disse Andrés. E os sonhos? Perguntei. Ainda sonha com Sofia? Helena sorriu. Às vezes. Mas agora são sonhos bons. Neles ela está feliz, brincando no céu, e me diz que está orgulhosa de que seu coração está me ajudando a fazer coisas boas no mundo. Quando ela saiu, Andrés se virou para mim. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? O quê? Que conseguimos salvar uma vida sem destruir outras no processo, incluindo as nossas próprias. Ele estava certo. De alguma forma, através de uma segunda chance que eu ainda não entendia completamente, havíamos encontrado uma forma de fazer nosso trabalho sem sacrificar nossa humanidade ou nosso amor.
Andrés, disse, puxando-o para mais perto. O que você acha de sairmos do hospital hoje mais cedo e jantarmos em algum lugar especial? Alguma ocasião especial? O fato de estarmos vivos, saudáveis, apaixonados e tendo feito a diferença na vida de alguém hoje. Isso não é especial o suficiente? Ele riu, aquele riso que eu havia aprendido a amar mais que qualquer som no mundo. Perfeitamente especial. E enquanto caminhávamos pelas ruas de Madrid, nossas mãos entrelaçadas, eu pensei sobre como a vida tinha uma forma estranha de nos dar segundas chances. Não sabia se eu havia realmente viajado no tempo ou se tudo havia sido um sonho complexo. Não importava. O que importava era que Helena estava viva, a família Martínez estava em paz, e Andrés e eu havíamos encontrado uma forma de equilibrar nosso amor pela medicina com nosso amor um pelo outro. Na medicina, aprendemos que o coração é apenas uma bomba, um órgão que move sangue pelo corpo. Mas na vida, descobrimos que o coração é muito mais. É onde guardamos nossos amores, nossos medos, nossas esperanças. E às vezes, quando temos sorte, descobrimos que há espaço suficiente no coração para tudo, para a medicina que nos chama, para o amor que nos completa e para a humanidade que nos guia. O coração de Sofia continuava batendo no peito de Helena, carregando não apenas sangue, mas também a esperança de duas famílias e o amor de dois médicos que aprenderam que salvar vidas incluía salvar a própria vida também. E nessa tarde ensolarada em Madrid, enquanto Andrés apontava uma pequena cafeteria que queria experimentar, eu soube que havia finalmente encontrado o equilíbrio entre a medicina e o amor, entre o dever e a paixão, entre salvar outros e nos salvarmos. O eco do tempo havia me dado uma segunda chance, e desta vez, eu havia feito todas as escolhas certas. Assim termina a história de Damián e Andrés, dois corações que aprenderam a bater em sincronia, não apenas um com o outro, mas com os princípios que realmente importam na vida. Às vezes, as segundas chances vêm disfarçadas de tragédias, e os maiores milagres acontecem quando escolhemos o amor, não apenas romântico, mas o amor pela humanidade, pela ética, pela vida, em todas as suas formas. Que todos nós possamos ter a sabedoria de reconhecer nossas segundas chances quando elas chegarem, e a coragem de fazer as escolhas certas da segunda vez. Fim. Sinopse. Ecos de Sangue e Tempo. Parte 3. O Eco do Tempo. Capítulo 4. Quando o milagre se torna pesadelo. 3 dias após a cirurgia, Helena estava mostrando sinais excelentes de recuperação. Seu novo coração batia com força e regularidade, sua coloração havia voltado ao normal e ela estava conseguindo respirar sem assistência. Parecia que havíamos conseguido o impossível, um transplante cardíaco perfeito. Eu estava verificando seus sinais vitais na UTI quando ela abriu os olhos e me viu. Dr. Herrera, sua voz estava mais forte do que eu havia ouvido em semanas. Como está meu novo coração? Perfeito, respondi sorrindo. Forte como o de uma atleta. É estranho, sabe? Ela disse colocando a mão sobre o peito. Às vezes sinto como se não fosse completamente meu. É normal, tranquilizei. Seu corpo está se acostumando. Em algumas semanas você nem vai lembrar que um dia teve outro coração. Mas havia algo em seus olhos que me inquietou. Uma tristeza que não deveria estar lá, considerando que ela acabara de ganhar uma segunda chance de vida. Helena, há algo te preocupando? Ela hesitou, olhando para as mãos. Eu sonho com ela. Com Sofia. Meu estômago se contraiu. Como assim? Todas as noites. Eu a vejo brincando, correndo, rindo. E então ela me olha e diz que quer seu coração de volta. Engoli em seco. Reações psicológicas como essa não eram incomuns em pacientes de transplante, mas sempre eram preocupantes. Helena, são apenas sonhos. Seu subconsciente está processando tudo o que aconteceu. É completamente normal. Mas eles parecem tão reais, doutor, como se ela estivesse realmente tentando me dizer algo. Antes que eu pudesse responder, Andrés entrou na UTI com uma expressão sombria no rosto. Damián, preciso falar com você. Urgente. Saí do quarto com ele, meu coração começando a acelerar
com base em sua expressão. O que aconteceu? Há um problema com a família de Sofia. Que tipo de problema? Andrés passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse extremo. Eles querem o coração de volta. Por um momento pensei ter ouvido errado. O que você disse? Os pais de Sofia estão se arrependendo da doação. Contrataram um advogado. Querem questionar legalmente o transplante. Isso é impossível, Andrés. Eles assinaram todos os papéis. O consentimento foi dado. Eu sei. Mas eles estão alegando que estavam em estado de choque emocional, que não tinham capacidade de tomar uma decisão tão importante. Estão dizendo que foram pressionados. Senti o mundo girar ao meu redor. Pressionados por quem? Por nós. A acusação me atingiu como um soco no estômago. Isso é ridículo! Nós fomos respeitosos, cuidadosos. Damián, não importa o que fizemos. O que importa é que eles têm um advogado e uma história. E a mídia já está interessada. A mídia? Hospital pressiona a família em luto a doar órgãos de filha morta. É assim que eles estão vendendo a história. Eu me encostei na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Em questão de dias, havíamos passado de heróis que salvaram uma vida para vilões que exploraram o sofrimento de uma família. O que isso significa para Helena? Por enquanto, nada. O coração está nela, e não há precedente legal para reverter um transplante já realizado. Mas a investigação pode destruir nossas carreiras, e se descobrirem qualquer irregularidade no processo, não precisávamos terminar a frase. Ambos sabíamos as implicações. Perda da licença médica, impossibilidade de praticar medicina, fim de tudo pelo que havíamos trabalhado. Preciso ver Helena, disse voltando para a UTI. Ela estava acordada, olhando pela janela com uma expressão distante. Helena, como você está se sentindo? Doutor, ela se virou para mim. É verdade que os pais da Sofia querem o coração de volta? Meu sangue gelou. Como você soube? A enfermeira estava comentando com alguém no corredor. Ela não sabia que eu estava ouvindo. Sentei na cadeira ao lado de sua cama. Helena, independentemente do que aconteça com a investigação, seu coração está seguro. Ninguém pode tirar isso de você. Mas e se eles estiverem certos? E se vocês realmente nos pressionaram? A pergunta me cortou profundamente. Helena, você acredita que fizemos isso? Ela me olhou por um longo momento. Não sei mais no que acreditar, doutor. Estou viva e deveria estar grata. Mas uma menina de 8 anos está morta e seus pais estão sofrendo e eu não consigo parar de sonhar com ela. A investigação do hospital começou no dia seguinte. O Dr. Vega me chamou em seu escritório, onde 2 membros do comitê de ética me aguardavam. Dr. Herrera, disse o Dr. Vega. Você entende por que estamos aqui? Sim, senhor. Queremos que nos conte com suas próprias palavras exatamente como foi a interação com a família Martínez na noite da doação. Passei os próximos 30 minutos recontando cada detalhe daquela noite. Como havíamos abordado a família, o que havíamos dito, como eles haviam reagido. Tentei ser o mais preciso possível, mas havia momentos que eram nebulosos, obscurecidos pela emoção do momento. Dr. Herrera, disse um dos investigadores, em algum momento você ou o Dr. Morales sugeriram que a doação seria a decisão certa a tomar? Pensei cuidadosamente. Acredito que expressamos que a doação poderia salvar outras vidas. Isso é protocolo padrão. Mas vocês mencionaram especificamente Helena? Sim. Eles pediram para conhecer a paciente que receberia o coração. E vocês acham que isso foi apropriado? A pergunta me pegou desprevenido. Na época, havia parecido uma solicitação humana e compreensível. Agora, sob o escrutínio da investigação, eu me perguntava se havíamos cruzado uma linha ética. Achamos que era o que eles precisavam para ter paz em sua decisão. Dr. Herrera, o senhor tem algum tipo de relacionamento pessoal com a paciente Helena Vasquez ou sua família? Sim. Sua mãe, Patrícia, trabalhou conosco antes de morrer em um acidente de carro. Os investigadores trocaram olhares significativos. E o senhor não acha que isso poderia ter influenciado seu julgamento profissional? A pergunta que eu havia tentado evitar fazer a mim mesmo por dias, finalmente estava na mesa.
Havia minha conexão pessoal com Patrícia influenciado minha determinação em salvar Helena? Havia isso me levado a pressionar a família Martínez de forma inadequada? Não sei, admiti finalmente. Talvez. Quando saí da reunião, encontrei Andrés esperando no corredor. Ele parecia ter envelhecido anos em questão de dias. Como foi? Perguntou. Terrível. E você? Igual. Damian, eles estão construindo um caso contra nós. Estão sugerindo que nossa conexão pessoal com Helena nos levou a agir de forma antiética. E talvez eles estejam certos. Andrés me olhou com surpresa. Você realmente acredita nisso? Eu não sei mais no que acredito. Talvez tenhamos sido tão desesperados para salvar Helena que não consideramos adequadamente o estado emocional da família Martínez. Damian, eles assinaram os papéis. Eles consentiram. Mas eles estavam em choque, Andrés. Acabavam de perder uma filha. Estavam vulneráveis e nós aproveitamos essa vulnerabilidade. Nós salvamos uma vida! Talvez. Ou talvez tenhamos explorado o sofrimento de uma família para salvar alguém que conhecíamos pessoalmente. A discussão estava se tornando mais acalorada e pessoas começaram a nos olhar. Andrés me puxou para uma sala vazia. Damian, você está se deixando levar pela culpa. Fizemos o que qualquer médico teria feito. Fizemos? Ou fizemos porque era Helena, a filha de Patrícia? E daí se foi por isso? Ela merecia morrer porque a conhecíamos? Não é isso que estou dizendo. Então o que você está dizendo? Eu suspirei profundamente, tentando organizar meus pensamentos tumultuados. Estou dizendo que talvez tenhamos perdido nossa objetividade e agora Helena está tendo pesadelos, a família Martínez está sofrendo ainda mais e nossas carreiras estão arruinadas. Então você se arrepende? Se arrepende de ter salvado ela? A pergunta pairou entre nós como uma nuvem tóxica. Eu me arrependo da forma como fizemos isso, disse finalmente. E nós? Você se arrepende de nós? Olhei em seus olhos e vi meu próprio sofrimento refletido ali. Andrés estava tendo os mesmos questionamentos que eu, mas estava lutando contra eles de forma diferente. Não sei, Andrés. Não sei mais de nada. 2 semanas depois, algo impossível aconteceu. Eu estava em meu apartamento tentando decidir se deveria procurar um novo emprego quando senti uma sensação estranha, como se o mundo estivesse se dissolvendo ao meu redor. E então, de repente, eu estava de volta. De volta àquela quinta-feira chuvosa, 2 semanas atrás. De volta ao momento em que tudo começou. Eu estava na sala dos médicos revisando prontuários quando senti a presença familiar de Andrés atrás de mim. Mas desta vez, eu sabia o que ele ia dizer antes mesmo dele falar. Damian, precisa dar uma olhada no paciente do leito 12. Helena Vasques, 17 anos. Cardiomiopatia dilatada severa, filha de Patrícia. Eu me virei lentamente, minha mente correndo. Como isso era possível? Estava sonhando? Tinha tido um colapso nervoso? Qual é o caso? Ouvi-me perguntando, seguindo o roteiro que já conhecia. Mas desta vez, eu tinha conhecimento. Eu sabia sobre Sofia, sobre o transplante, sobre a investigação. Eu sabia que em algumas semanas Helena estaria viva, mas atormentada por pesadelos, e a família Martínez estaria processando o hospital. Eu tinha uma segunda chance. Damian? Andrés estava me olhando com preocupação. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Em certo sentido, eu havia visto. Havia visto o fantasma do futuro, o fantasma das consequências de nossas ações. Andrés, disse cuidadosamente. Antes de examinarmos Helena, preciso te perguntar algo. Se soubéssemos que salvar a vida dela poderia destruir a nossa carreira e causar sofrimento desnecessário a outra família, ainda assim faríamos? Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Damian, que pergunta é essa? Somos médicos. Nosso trabalho é salvar vidas. Mesmo que o custo seja muito alto? Que custo pode ser muito alto para salvar uma vida? Era a pergunta que me assombraria pelos próximos dias. Eu tinha o conhecimento do que aconteceria, mas não sabia se deveria usar esse conhecimento para mudar o curso dos eventos. Nos dias seguintes, observei tudo se desenrolar exatamente como eu lembrava. Helena piorando, a chegada de Sofia à UTI pediátrica, o encontro com a família Martínez. Mas desta vez,
Eu estava ciente de cada palavra, cada gesto, cada momento que poderia ser interpretado como pressão inadequada. E quando chegou o momento de falar com a família Martínez, eu fiz uma escolha diferente. Senhor e Senhora Martínez, disse com toda a delicadeza que pude reunir. Lamentamos profundamente pela perda de Sofia. Sei que este é o momento mais difícil de suas vidas. Os senhores vão operar a menina? Perguntou o senhor Martínez, exatamente como eu lembrava. Senhor, antes de qualquer coisa, queremos que saibam que vocês não devem tomar nenhuma decisão baseada em pressão ou pressa. A doação de órgãos é uma decisão profundamente pessoal, e vocês têm todo o direito de recusar. Andrés me olhou com surpresa, mas continuei. Se decidirem prosseguir com a doação, há uma jovem de 17 anos que poderia ser ajudada. Mas quero deixar claro, nossa obrigação é informá-los sobre as opções, não influenciar sua decisão. A senhora Martínez levantou os olhos vermelhos de lágrimas. Doutor, vocês estão dizendo que podemos escolher não doar? Exatamente. E qualquer que seja sua escolha será respeitada. Eles se olharam, claramente aliviados por saber que não estavam sendo pressionados. Queremos saber mais sobre a menina, disse o senhor Martínez finalmente. E assim, conheceram Helena. Mas desta vez, eu estava cuidadoso em apresentar os fatos sem drama emocional, sem criar uma narrativa que pudesse influenciar sua decisão. Queremos doar, disse a senhora Martínez após conversarem em particular. Mas gostaríamos que fosse feito com respeito e dignidade para nossa Sofia. Claro, concordei. E se em algum momento mudarem de ideia, até o último momento vocês podem reconsiderar. Obrigado, doutor. Obrigado por nos dar essa escolha. A cirurgia transcorreu exatamente como eu lembrava. Cada corte, cada sutura, cada momento de tensão. Mas desta vez, eu estava preparado para os desafios emocionais. Quando o coração de Sofia começou a bater no peito de Helena, senti a mesma emoção avassaladora, mas também uma paz que não havia sentido da primeira vez. Você fez algo diferente, Andrés disse quando estávamos trocando de roupa após a cirurgia. Como assim? Com a família Martínez. Você foi mais cuidadoso, mais ético. Apenas quis ter certeza de que eles estavam tomando a decisão certa pelos motivos certos. Foi sábio, ele admitiu. Eu estava tão focado em salvar Helena que talvez não tenha considerado adequadamente o estado emocional deles. Era a abertura que eu precisava. Andrés, preciso te dizer algo. Sobre nós. Ele se virou para mim e eu vi a vulnerabilidade em seus olhos. Eu te amo, disse. Amo tudo sobre você. Sua dedicação, sua paixão, sua humanidade. Mas aprendi algo importante. O quê? Que nosso amor não pode ser dependente de salvarmos todas as vidas. Que nossa relação precisa ser mais forte que nossa profissão. Damián, Deixe-me terminar. Quero que saibamos que, independentemente de quantos pacientes salvamos ou perdemos, independentemente dos sucessos ou fracassos profissionais, nós estaremos aqui um para o outro. Ele se aproximou de mim, suas mãos encontrando meu rosto. Você parece diferente, disse. Mas sábio, de alguma forma. Talvez eu tenha aprendido algumas lições importantes. Que lições? Que a medicina é importante, mas não é tudo. Que salvar vidas é nossa missão, mas não nossa única responsabilidade. E que amar você é mais importante que qualquer cirurgia que eu possa fazer. Ele me beijou então, e foi diferente dos outros beijos. Não havia desespero, não havia medo, havia apenas amor, puro e simples. Eu também te amo, sussurrou. E você está certo. Precisamos ser maiores que nossa profissão. 3 meses depois. Helena se recuperou completamente, sem pesadelos, sem complicações, sem a sombra da controvérsia que havia assombrado a primeira vez. A família Martínez ficou em contato, enviando cartas ocasionais, descrevendo como eles estavam lidando com sua perda e como se sentiam sabendo que o coração de Sofia continuava batendo. Sabemos que vocês fizeram tudo certo, escreveu a senhora Martínez em uma carta que chegou 3 meses após a cirurgia. Nunca nos sentimos pressionados. Sentimos que tivemos uma escolha real e escolhemos dar a Sofia uma forma de continuar vivendo.
Andrés e eu estávamos lendo a carta juntos em meu apartamento, seus pés entrelaçados com os meus no sofá. Como você sabia? Ele perguntou. Sabia o quê? Como ser tão cuidadoso com eles? Como dizer exatamente as palavras certas? Sorri, pensando em como explicar que eu havia vivido aquela situação antes, que havia visto as consequências de fazer as coisas de forma errada. Intuição, disse finalmente. E a compreensão de que nossa responsabilidade vai além de apenas executar procedimentos médicos. Você me tornou um médico melhor, ele disse, beijando minha testa. E você me tornou uma pessoa melhor. Helena veio nos visitar na semana seguinte, radiante de saúde e cheia de planos para o futuro. Ela havia se inscrito na universidade, queria estudar psicologia para ajudar crianças que passavam por traumas médicos. Doutores, disse ela, quero agradecer não apenas por salvarem minha vida, mas por fazerem isso da forma certa. Do que você está falando? Perguntei. A senhora Martinez me contou como vocês foram cuidadosos, como se certificaram de que eles entendiam todas as opções. Isso significa muito para mim, saber que a decisão deles foi verdadeiramente livre. Era importante que fosse assim, disse Andrés. E os sonhos? Perguntei. Ainda sonha com Sofia? Helena sorriu. Às vezes. Mas agora são sonhos bons. Neles ela está feliz, brincando no céu, e me diz que está orgulhosa de que seu coração está me ajudando a fazer coisas boas no mundo. Quando ela saiu, André se virou para mim. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? O quê? Que conseguimos salvar uma vida sem destruir outras no processo, incluindo as nossas próprias. Ele estava certo. De alguma forma, através de uma segunda chance que eu ainda não entendia completamente, havíamos encontrado uma forma de fazer nosso trabalho sem sacrificar nossa humanidade ou nosso amor. Andrés, disse, puxando-o para mais perto, o que você acha de sairmos do hospital hoje mais cedo e jantarmos em algum lugar especial? Alguma ocasião especial? O fato de estarmos vivos, saudáveis, apaixonados e tendo feito a diferença na vida de alguém hoje. Isso não é especial o suficiente? Ele riu, aquele riso que eu havia aprendido a amar mais que qualquer som no mundo. Perfeitamente especial. E enquanto caminhávamos pelas ruas de Madrid, nossas mãos entrelaçadas, eu pensei sobre como a vida tinha uma forma estranha de nos dar segundas chances. Não sabia se eu havia realmente viajado no tempo ou se tudo havia sido um sonho complexo. Não importava. O que importava era que Helena estava viva, a família Martinez estava em paz, e Andrés e eu havíamos encontrado uma forma de equilibrar nosso amor pela medicina com nosso amor um pelo outro. Na medicina, aprendemos que o coração é apenas uma bomba, um órgão que move sangue pelo corpo. Mas na vida, descobrimos que o coração é muito mais. É onde guardamos nossos amores, nossos medos, nossas esperanças. E às vezes, quando temos sorte, descobrimos que há espaço suficiente no coração para tudo, para a medicina que nos chama, para o amor que nos completa e para a humanidade que nos guia. O coração de Sofia continuava batendo no peito de Helena, carregando não apenas sangue, mas também a esperança de duas famílias e o amor de dois médicos que aprenderam que salvar vidas incluía salvar a própria vida também. E nessa tarde ensolarada em Madrid, enquanto Andrés apontava uma pequena cafeteria que queria experimentar, eu soube que havia finalmente encontrado o equilíbrio entre a medicina e o amor, entre o dever e a paixão, entre salvar outros e nos salvarmos. O eco do tempo havia me dado uma segunda chance, e desta vez eu havia feito todas as escolhas certas. Assim termina a história de Damián e Andrés, dois corações que aprenderam a bater em sincronia, não apenas um com o outro, mas com os princípios que realmente importam na vida. Às vezes, as segundas chances vêm disfarçadas de tragédias, e os maiores milagres acontecem quando escolhemos o amor, não apenas romântico, mas o amor pela humanidade, pela ética, pela vida, em todas as suas formas. Que todos nós possamos ter a sabedoria de reconhecer nossas segundas chances quando elas chegarem, e a coragem de fazer as escolhas certas da segunda vez. Fem!